Eu cresci em uma cidade pequena, rodeada por florestas, e todo mundo da minha cidade tinha medo, tinha uma superstição muito grande do que tinha realmente naquelas florestas. Diziam que nessas florestas existiam pessoas que moravam nas árvores, e hoje você vai entender porque você não pode deixar essas pessoas verem seu rosto. Eu cresci numa pequena cidade do interior que tinha pouco mais de 1000 habitantes. Eu cresci lá com minha mãe, que era solteira, e meus 2 irmãos também. Sendo eu o mais novo, eu era sempre o saco de pancada dos meus irmãos, mas no fundo todo mundo se amava muito. Lá era o tipo de cidade que todo mundo conhecia todo mundo, sabe? Aquelas lojas de lá eram de propriedade de famílias que moravam por lá, e as padarias também sempre tinham produtos frescos feitos em casa. No geral, era um ótimo lugar para crescer, exceto por um fato esquisito, que a cidade era muito supersticiosa em relação às florestas que tinham ao redor. Enfim, ao redor de toda a cidade tinham umas florestas muito grandes mesmo, eram quilômetros e quilômetros. As crianças e adultos nunca entravam nelas. As únicas pessoas que você viam lá eram os lenhadores. Tinha apenas uma estrada que atravessava essas florestas, sempre chamada de a Estrada dos Lenhadores, porque todos os lenhadores usavam para transportar toda a madeira que eles cortavam de volta para a cidade. Eles eram os únicos que realmente usavam, já que poucas outras pessoas vinham visitar essa cidade. Quando eu era criança, sempre diziam pra mim e pros meus irmãos que a gente nunca devia brincar nessas florestas e nessas estradas. Os adultos dessa cidade sempre contavam pra gente histórias de terror que eu acho que eram inventadas sobre ursos gigantes e matilhas de lobos famintos pra nos assustar. E sempre a gente conseguia ouvir uns ruídos de animais, eu acho, de noite. Os adultos diziam que eram lamentos dos animais ou que eram chamados de acasalamentos, e a gente sempre acreditava. Mas à medida que a gente foi crescendo, começamos a perceber que esses ruídos que vinham das florestas não eram de animais. Mas nenhum de nós nunca conseguiu identificar o que eles realmente eram. Bem, até o verão de 1997, que eu gostaria com toda a força do meu corpo que não tivesse acontecido. Era um dia quente de verão. Eu e meus amigos mais próximos, o Bruno e a Sara, a gente estava brincando no quintal da minha casa. Naquela noite a gente tinha planejado de dormir no campo logo atrás da minha casa, que era uma espécie de acampamento improvisado. Mas como a gente tinha apenas 11 anos, a gente não queria ir muito longe de casa. A vantagem é que o campo atrás da minha casa ela tinha uma cerca de arame farpado ao redor, que separava esse campo das florestas, e ela tinha cerca de uns 2 metros de altura. E além desses 2 metros de cerca, ainda tinha mais uns 30 centímetros só de arame farpado para cima. Então, ninguém na cidade era capaz de atravessar essa cerca. Muitos tentaram já, mas falharam miseravelmente. Acabavam de castigo no hospital. Nessa noite a gente colocou lanternas de acampamento ao ar livre ao redor da barraca para iluminar a área que a gente tinha por lá, o que ajudava a gente a ver um pouco além da cerca. Para explicar um pouco melhor o cenário, na verdade a gente tinha uma dessas barracas com a parte traseira transparente. Era como uma janela e tinha uma peça de tecido que podia ser enrolada como uma cortina mesmo. A janela sempre ficava olhando para o lado da cerca e aquele tecido que fechava essa janela estava amarrado, e quando a gente era muito criança a gente não sabia como desamarrar. Então, como aquela janelinha tinha que ficar aberta, a gente virou nossos sacos de dormir olhando em direção dela, porque a gente tinha medo de ficar de costas para a janela. Enfim, quando a gente finalmente se acomodou nos sacos de dormir, já era cerca de umas 11 da noite. E a gente decidiu começar a contar histórias e jogar alguns jogos de cartas antes de dormir, e acabamos dormindo por volta de meia-noite. E nesse horário, a área que não estava bem iluminada pelas nossas lanternas estava completamente escura, o que deixou a gente um pouco desconfortável. A próxima coisa que eu me lembro foi ser acordado pelo Bruno, e eu levantei a máscara de dormir dos meus olhos e olhei para cima para ver ele olhando para mim, trêmulo. Ele estava em pânico e parecia que estava prestes a chorar. Eu ainda estava meio dormindo, meio sonolento e confuso com o que estava acontecendo. E eu lembro de me perguntar a ele o que estava acontecendo, e ele apenas levantou a mão tremendo e apontou para a linha das árvores da floresta. Na hora eu só esfreguei meus olhos e fui olhar para fora da janela da barraca, e foi quando eu vi. Tinha figuras apenas paradas na linha das árvores, encarando a gente. Elas eram quase tão altas quanto a cerca. Deviam ter pelo menos uns 2 metros de altura. Eles tinham membros desproporcionais, os braços eram quase tão longos quanto o corpo, e a cabeça era menor do que a de um humano.
Eles tinham uns sorrisos bizarros pintados nos seus rostos que eram imóveis e tinham buracos abertos onde os olhos deveriam estar. No fim dos braços tinham mãos pequenas e magras que se transformavam em garras, onde os dedos eram para estar. E todas elas estavam balançando, chorando, fazendo um barulho esquisito, em uníssono. Era isso que estava causando os lamentos e ruídos que a gente ouvia de noite. Eu estava congelado na hora, eu não conseguia me mexer, eu tentei gritar pela minha mãe. Eu tentei fugir, mas o meu corpo estava tão em choque que não me deixava. E depois do que pareceram horas, a Sarah também acordou. Em um estado meio sonolento, ela seguiu nosso olhar e viu aquela mesma imagem horrível que a gente estava vendo. Ela soltou um grito. Isso deu uma partida no meu cérebro. Eu joguei meu saco de dormir pra fora e eu saí correndo da barraca. A Sarah e o Bruno me seguiram também. O Bruno ainda tremendo e a Sarah chorando histericamente. De repente, todos nós ouvimos um grito enorme. Parecia que todo mundo da cidade começou a chorar e a lamentar junto. Eu olhei pra trás e vi que eles estavam agora pressionados contra a cerca, encostados, apontando pra gente e gritando enquanto arranhava os buracos onde os olhos deles deviam estar. Quando a gente viu isso, a gente começou a correr mais rápido ainda, chegando freneticamente no quintal lá de casa. E a gente começou a bater freneticamente na porta dos fundos pra minha mãe deixar a gente entrar. Ela abriu a porta e puxou a gente pra dentro. E começou a perguntar o que diabos a gente estava fazendo ali naquela hora. E quando a gente explicou, a expressão dela de irritação logo se transformou em um olhar de terror. Ela saiu furiosa do cômodo e pegou o telefone fixo da casa. Ligou pra alguém e contou exatamente o que a gente tinha contado pra ela. Depois disso ela desligou e levou todo mundo pro porão. Cerca de 10 minutos depois a gente ouviu alguém entrar na porta da frente de casa. Eles entraram no porão e a gente pôde ver que era o padre da nossa cidade. Ele trouxe água benta, uma bíblia e uma cruz com ele. Ele entrou muito apressado e rapidamente começou a falar versos da bíblia e também a borrifar água em volta da gente em círculos. Logo depois disso, ele pareceu entrar em pânico quando a água que estava ao redor dos meus dois amigos começou a secar. Mas as borrifadas ao meu redor elas estavam intocadas. Eu, confuso, sem entender por que daquilo, eu perguntei o que estava acontecendo. Mas ele me ignorou e levou minha mãe chorando para fora para falar com ela. Depois de cerca de uns 10 minutos, minha mãe e os pais dos meus dois amigos voltaram ao porão. Todos estavam chorando muito e se abraçando. Minha mãe estava dizendo aos pais deles o quanto sentia muito e continuava dizendo que ficaria tudo bem. E ela dizia para eles aproveitarem o tempo que eles tinham sobrando. Como assim? Todo mundo estava apavorado e confuso. E essa era a última coisa que eu me lembro. Uma semana depois, Sarah e o Bruno desapareceram. Ambos no mesmo dia, com 1 hora de diferença apenas. E eles foram encontrados um dia depois, pendurados em uma árvore, com os olhos arrancados e os membros dilacerados e arranhados até o ponto em que a pele estava pendurada pelos ossos. A polícia não investigou e nem questionou ninguém. A cidade sabia o motivo por que eles estavam assim. Por anos eu me perguntei por que eu não fui levado também. Eu tava lá. Eu vi a mesma coisa que eles viram. E demorou muito, até o dia que minha mãe estava no leito de morte dela, que ela me contou. A máscara de dormir que eu usava naquela noite impediu que eles vissem o meu rosto completo. Se não fosse por aquela máscara de dormir, eu teria sido encontrado pendurado em uma árvore assim como eles. Eu saí daquela cidade pouco tempo depois. Meus irmãos decidiram ficar. Agora eu tenho uma esposa e um filho e eu tentei seguir em frente daquilo. Mas recentemente eu recebi uma carta me contando que o filho do meu irmão teve o mesmo destino que os meus dois amigos de infância. É por isso que eu estou escrevendo isso. Não escute os lamentos das árvores. Não explore as florestas à noite e não deixe que eles vejam seu rosto. As coisas que se escondem nas florestas estão escondidas por um motivo.
Que Deus esteja com todos vocês. Opa pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi um conto bem bizarro e bem macabro. E se você tiver gostado mesmo, não se esqueça de deixar um like nesse vídeo e se inscrever no canal para poder receber nossos próximos envios, tá bom? E se você quiser ver outra história tão bizarra quanto essa, que você vai gostar muito também, clica nesse quadradinho que está aparecendo aqui na sua tela que você vai ser levado para lá. Eu te vejo no próximo vídeo.